Olá pessoal, estamos de volta em mais uma segunda-feira com Ação e Reação, sempre no horário das 13h15, com reapresentação às 23 horas e também às 1h da manhã. Lembrando que você pode acompanhar nosso programa pelo canal 11 da NET, ou 8 Vivo Fibra, ou também pelo www.tvcomsantos.com nesses horários, ou agora ao vivo, onde você pode mandar sua participação às 23 horas ou à 1h da manhã. Hoje eu recebo aqui o professor Vicente Cassione, advogado, também jornalista, e o Zé Carlos Clemente, médico, diretor clínico da Multimagem. Vamos começar pelo Cassione hoje, que hoje ele chegou bem mais cedo aqui no programa, tal, alegre. Dia par hoje. Eu estou contente que 3 semanas que o Cassione chega aqui alegre. Eu fiz um curso com a Apoliana. Mas tem que ser alegre, uma pessoa vencedora, que criou bem os filhos. Quem me deixa triste é você, quando começa a puxar as notícias aí. Mas a culpa não é sua. A culpa não é minha. Vamos falar do Janot, não? Vamos falar do Janot também, pode falar do Janot também. Podemos falar do Santos, da passeata gay ontem no centro, do Cueva que estava no Six, depois saiu de lá, foi pro Moby Dick, aí arrumou confusão lá. Pô, mas o Santos não está jogando bem, ou ele não está jogando, é um jogador mais caro. O cara vai para uma balada, em véspera de jogo, pro torcedor é passional, né, senhor? Tá errado, mas é passional. Eu acho que o Cueva não é, na atual conjuntura do Brasil, um dos assuntos mais importantes. É o menos. É o menos importante. O que aconteceu já está acontecido. O que vai acontecer é que eu tenho curiosidade. Se ele fica ou se ele vai embora. O resto é coisa de jogador cabecinha. Não dá para mandar ele embora por causa disso. 80% dos jogadores de futebol no Brasil tem uma cabecinha desse tamanho. Às vezes, por fora é um cabeção, mas o problema do cérebro tem um espaço entre o cérebro e o crânio, que é o osso. Aquele vazio ali que é. Clemente, é isso aí. Se você pegar a média dos jogadores, e a gente não está falando jogador, vamos dizer, de segunda divisão, terceira divisão, quarta divisão, que podia teoricamente falar, não, mas lá, pô, coitadinho, lá não. Esses caras aqui ganham milhões de... Elite. É uma elite porque ganha milhões, mas na verdade o cérebro realmente, ele tá... Provavelmente está dançando na caixa craniana. Exatamente. Né? Deve ter água, porque não é possível. Isso é tão comum, né, Filete? E não de agora, né? Se nós pegarmos no passado, talvez fosse uma intensidade menor, porque as pessoas eram mais responsáveis. Mas isso também não tinha mídia social, né? Não tinha. O cara ia brigar numa balada, ninguém ia ficar sabendo, só o segurança e meia dúzia, né? Agora, hoje, com o cara filma, né? E tal. Mas não é esse só o problema. O problema é que vira jogador de futebol o sujeito que consegue dar um chute numa bola. Eu, quando era rapaz, eu jogava na várzea e na praia, eu dava um chute na bola. O problema não é chutar a bola, é saber o que fazer com ela nos momentos importantes. Então, 80% dos jogadores, eles não têm inteligência nem para jogar futebol. Porque quando eles pensam no que deveriam fazer, a bola já não está mais com eles, ou eles já colocaram a bola na arquibancada. Então, não é preconceito. Mas eu dei um exemplo ontem, que acho que vocês vão concordar comigo. Pega o time do Santos, que foi um dos maiores times de todos os tempos. Gilmar, Lima, Mauro e Dalmo, Zito e Calvé, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Qual era o burro desse time? Tinha algum? Ou eram todos inteligentíssimos? Todos inteligentes, bons. Todo grande jogador é inteligente. É verdade. Se você pegar um jogador, bom jogador, você vai ver que ele é inteligente. Pode não ser culto, mas é inteligente, com certeza. Você pega os exemplos dos comentaristas que estão aí hoje. Ricardinho, Caio Ribeiro, Júnior, Casão, Casagrande, são todos jogadores inteligentes. Foram inteligentes, são pessoas inteligentes. Hoje você tem um sujeito que no meio de campo, o jogador adversário recebe uma bola de costas para ele.
e ele vai, bum, dar uma peitada no cara no meio de campo. Quer dizer, isso é absoluta falta de saber Só cercar. discernir as coisas. É só, claro, só cercar. Ou deixa... Já tem um amarelo. O cara vai lá dar uma peitada dessa, o juiz vai lá e expulsa, né? Time pequeno, o Santos já tá ganhando, o juiz vai fazer uma mediazinha. Porque sobe o ponto. Fala, pô, ele expulsou um cara do Santos contra o CSA, esse cara é bom. Você lembra a Hortência e a Paula no basquete? Nossa, Foram as duas maiores. fantástico. Lembra da inteligência delas, o que elas inventavam, o que elas faziam? O profissional... E nem tinha altura para isso, Não né? é nada, não era nada, e foram mundiais, consideradas estrelas mundiais. É o problema da inteligência. Infelizmente, Deus não deu inteligência para todo mundo do mesmo jeito. Eu acho uma injustiça, eu acho essa desigualdade da criação uma coisa com a qual eu não me conformo, porque aquela história, a oportunidade é igual para todos. Sim, é igual para todos. Agora, manda um cara de 15 anos subir a escadaria do Monte Serrate e manda o Vicente Cassiano subir a escadaria do Monte Serrate, a oportunidade é igual para todos. Mas quem é que chega mais fácil lá em cima? Se os dois tiverem boa saúde, ele tem 15 anos, pô. Ah, lógico. O joelho dele tá zero. Tá zerinho. Tá zerinho. Bom, O meu tá zerado. eu vou começar a deixar o Cassiano mal-humorado, né? Na brincadeira, né? Porque a primeira pauta aqui é que a prefeitura anunciou 44 milhões para o centro, né? Para a expansão do centro. O centro que recebeu aí o desfile, a passeata gay ontem, né? Com muita gente e tal. Uma coisa que... Mal-humorado por quê? Não, porque do centro, a gente... Uma brincadeira. Mas eu gosto de piada. Eu estou brincando. Eu gosto de piada. E eu isso é tive, piada. eu tive com o arquiteto, né? Ele não me autorizou, mas tive com o arquiteto na rádio. E ele comentou que desses 44 milhões, alguns são verbas assim, 500 mil para pintar as ruas, pintar a faixa, que é necessário. Aí, mas não sei o que para conservar monumento e tal, que são verbas que já, assim, não é? Já existe. É a mesma coisa que falar assim, olha, eu vou entrar na multimagem e vou colocar lá 10 mil de faxineira. Tá, mas isso já tinha, Filete. É uma obrigação nossa deixar limpo. Então eu vou colocar 10 mil de iluminação. Mas as lâmpadas que estão queimadas tem que trocar. Então, são verbas que é normal a prefeitura da manutenção, segundo o arquiteto. Então, disso aí não vai sobrar tanto para inovação. Já é um começo, o que esperar dessa nova medida, qual ideias para a gente melhorar o centro de Santos, e porque temos restaurante fechando, comércio fechando as portas, uma região difícil da cidade, né? Muitos advogados saindo de lá, tal, os que acreditaram também meio chateados. Como é que a gente pode melhorar e o que você acha dessas medidas? Bem, eu acho que você próprio já deu a resposta aí. Quer dizer, essa verba é uma verba que não existe, né? Foi o arquiteto que falou na 91%. Não, mas provavelmente o Cassiano já tinha falado que era uma piada já desde o início. E eu realmente não estava duvidando dele, não. Porque normalmente, toda vez que a gente fala do centro aqui, é mais ou menos isso. Mas não há uma solução? Não, uma filhete, mas... Se você fosse gestor da cidade, o que você tentaria fazer? Ou é difícil em pouco tempo a gente expressar? Eu não combinei com ele não, hein? Se fosse, não, tem que ser. Não, se ele é um dia. Mas o problema é que se ele fosse, ele não ia esperar 7 anos para ter essa luminosa ideia de dar uma verba para o centro. Não, será que com o VLT a segunda fase melhora? Eu acho que tem que ter vontade política. Nós estamos falando isso aqui desde o nosso início aqui. O Cassiano que tem um conhecimento profundo, porque ele está no centro, investiu no centro, acreditando realmente que na época do Alegra Centro, que aquilo poderia mudar, assim como outros empresários importantes da cidade acreditaram, né? E nós estamos falando de todo tipo de negócio, incluindo... você pega aqueles restaurantes que tinham lá, todo mundo empenhado em investir ali para ter algum retorno e também para fazer da cidade aquilo que o nome Alegra Centro, na verdade, indicava, né? Ou seja, um centro alegre, referencial, vai. Agora, se você tem 44 milhões... Na verdade, eu acho que o que foi colocado só foi pego a verba que já existe para aquela manutenção e falou, não,
Então, 10 disso, 5 disso, 7 aquilo, 8 aquilo tal. Essa verba, na verdade, não existe. Né? Então, como é que você vai mudar um centro sem pegar uma parte do dinheiro para investimento, não verba carimbada, que já é obrigatória? Aliás, esse é um grande problema de Santos, que eu acho. Porque o Santos tem uma receita relativamente boa, mas eles gastam quase tudo com folha de pagamento e com custeio e manutenção. Ou seja, não existe uma gestão eficaz, capaz de ter um dinheiro sobrando para que você possa fazer algum tipo de investimento. E eu vou dar um exemplo paralelo aqui, que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem uma relação. Esse ano, por exemplo, a China, esse ano está péssimo para a China, ela vai crescer 6,1%. Que tristeza. Né? E o Brasil comemorando agora o Paulo Guedes, que não é culpa do Paulo Guedes, né? É culpa da situação econômica que o governo pegou, mas ele tá feliz porque estavam falando em 0 a 0, 0,5, 0,7, 0,8 e agora provavelmente 0,9%. Né? Então, e aí vem aquele negócio, por que um país cresce muito mais do que o outro? E a resposta nós sabemos há muito tempo. Você tem 2 tipos de investimento. O privado, através das parcerias público-privado, né, que você é um grande defensor, assim como o Cassione. Sim. Ou o investimento do dinheiro público que sobrou, depois de pago todo o custeio da máquina, mais o funcionalismo. Deve sobrar uns 8 a 7%. Não, aqui sobra 2%. Não, estou falando numa prefeitura, vamos supor, normal, deve sobrar uns 10%, né? Que Aí o Gil Mourão veio aqui e falou que sobrava de 7 a 8, né? Aí você pega uma China que investe 51%. 51%. Quer dizer, mais da metade. Por isso que hoje que ela está mal, ela cresce 6,1%, porque quando ela estava boa, ela crescia 11%. 11% ao ano. Mas também o investimento delas é brutal, não tem? Brutal. E a poupança também das pessoas, porque a gente não leva em conta isso, mas a poupança das pessoas também é importante. Porque, vamos dizer, se você não poupa, você nunca vai investir em nada. Se você poupa, você pode investir. Que foi o caso do Cassione lá. Ele poupou um dinheiro e falou, não, a gente vai incrementar o centro aqui. Eu vou comprar, vou reformar tudo. Ou seja, ele tinha poupado, ele investiu. Ele modificou, ajudou a modificar aquilo lá. Gastou 4 vezes mais do que ele pagou na compra na reforma. Pois é. Agora, como é que você vai fazer hoje para convencer o empresariado, já que o seu dinheiro aqui é falso, esses 44 milhões é falso, como é que você vai convencer o empresariado a levar dinheiro de novo lá para o centro? Claro. Acho que é isso. Sim. É isso. Não, ele tem toda a razão, Clemente. Eu acho que depois que o doente entra na UTI, demorou muito tempo para o doente ir para a UTI. E nesse período de quase 30 anos, em que o doente foi ficando pior, ninguém fez nada. E eu falo de governos sucessivos de 8 anos. Governos sucessivos de 8 anos. Esse que está aí está a 7. O Papa ficou 8, o Beto Mansur ficou 8 e o Capistrano e a Thelma ficaram 8. Então, se você for ver, são quase uma geração inteira. Quem estava nascendo naquela época, hoje tem 32 anos de idade, e deixaram o centro ir apodrecendo aos poucos. Porque você só não nota se você é o cego que não quer ver. Primeiro fecha aquela ali, depois fecha aquela ali, depois fecha aquela outra ali. O centro tinha até o McDonald's na esquina de Riachuelo com a Praça Mauá, tinha aberto ali. O centro tinha o Café Paulista, que era tradicional, antes de eu nascer já existia, e era um ponto de encontro chamado de Senadinho. Né? Hoje, o que é que você tem no centro? Carioca. Você tem o Camiseiro, que é o herói, a família heróica, os Carneiro. Eles têm outros lugares também, né?
Estão lá ainda até hoje, ainda reformaram há um tempo. Bonito, tal. Tá ali de tijolinho, tem o camiseiro, tem as lojas americanas, na Praça Mauá, da Prefeitura. O Carioca. A Drogazil, outro heróico, a Musical. O Carioca, que esse é indestrutível, né? Quando não tiver mais ninguém no centro. O centro estiver que nem o Day After, só aquela coisa vazia e as baratas sobreviventes, o Day After, você vai passar ali, tá o Carioca vendendo pastel. Quer dizer, vai ser a única coisa, a última que vai ficar. O Boquinha já fechou o restaurante dele do lado do Carioca. Boquinha fechou o restaurante. Todo mundo está fugindo, o termo é esse, fugindo do centro. Você pega a rua Tolentino Filgueiras, tem só ela, por metro quadrado, mais empreendimentos do que o centro inteiro. Virou uma rua gastronômica de balada, né? Não é? Então, agora é difícil você tirar o doente da UTI, porque as pessoas já se instalaram na ponta da praia, e até do Gonzaga alguns já estão saindo, a ponta da praia está começando a ter uma evolução, e como é que você vai reverter? Porque você vai injetar ali uns tostões no centro, como é que você vai reverter de uma hora para outra a situação que o centro vive? Não tem como. Quem é que tem que de repente todo mundo ter um estalo de Vieira e dizer assim, vamos todos voltar para o centro? Por quê? Não, porque vamos. Não é assim. O comerciante, o que é estabelecido, quem tem um negócio, ele procura o melhor ponto. Hoje, o centro está em ponto morto, literalmente. O meu escritório não, porque o meu escritório não faz diferença se for no centro, na ponta da praia, ou onde for. O cara procura não depende de fluxo de pessoas. É diferente. Mas é melhor para a segurança, para a questão de valorização do imóvel, né? A segurança no centro não existe, limpeza pública não existe. A própria prefeitura estimulou a avacalhação que virou o centro, deixando o prédio que ela adquiriu, que era a Procuradoria Fiscal do município, virar um cortiço, um pardieiro. A saúde também saiu de lá. Tem gente lá dentro? Não tem gente, porque eles cercaram tudo, puseram tapume e tal. Estão reformando. A reforma deve terminar daqui a uns 10, 12 anos, provavelmente, no ritmo em que está indo. Tem gente na obra, um pedreirozinho lá, de vez em quando, não? Tem um pedreiro numa obra daquela, é o cálculo que eu estou fazendo. Em 10 anos, talvez termine a obra, né? E além de não terminar a obra está sendo um estorvo e está atraindo marginais, craqueiros, assaltantes. A polícia informa, é só fazer uma reportagem. Há pelo menos de 2 a 3 assaltos por noite a estabelecimentos comerciais remanescentes no centro. Então, é evidente que essa mentalidade de querer injetar no defunto a adrenalina, depois de 3 dias que ele morreu, não adianta nada, entendeu? O centro está agonizando num estado quase que vegetativo, o centro de Santos. E nada se fez. A começar, volto a dizer, pela zona do Cais, que é onde todas as cidades que reformaram o seu centro histórico fizeram as intervenções. São Luís do Maranhão, Belém do Pará, Recife. Aquilo era um lixo. Como era um lixo no Uruguai, aquele centro histórico em Montevidéu, que hoje você vai lá, você está vendo que aquilo rejuvenesceu. E era uma coisa parecida com Santos, tudo caindo nos pedaços, tudo vazio, né? Janelas fechadas, portas podres. E Montevidéu começaram a fazer, hoje você já vê uma outra realidade. Então nós temos que entender o seguinte, ou o centro
vira uma grande alfaville. Para isso teria que desapropriar tudo que tem de velharia, e a velharia vai desde o começo da João Pessoa, Xavier da Silveira, João Otávio, Rua Constituição, ao lado do mercado, São Francisco, Bittencourt, vem vindo para cá, até em direção ao centro. Teria que haver uma desapropriação geral e ali fazer uma grande alfaville. Porque do jeito que está a situação de degradação dessa área toda, e o pior é que você tem uma área degradada aqui e de repente um prédio muito bonito, moderno, que é o edifício do Grupo A Tribuna, que é uma ilha cercada de cortiçada por todos os lados. Tem o prédio moderno da Petrobras também. Né? Sim, um hotel. O da Petrobras já é do outro lado. Mas assim, hotel, no centro, mas é... Naquela belíssima entrada da cidade, que tem um hotel que é uma beleza, aquele paredão no muro do trem, de um lado, e o morro do outro espremendo, não tem nem como você alargar aquela entrada da cidade. Então, é uma coisa... chovendo no olhado. A gente fala aqui, eu tenho a impressão que o telespectador, quando a gente está conversando isso, ele muda de canal. Porque ele fala, pô, mas esses caras falam sempre a mesma coisa. Esse Cassiano é um chato. Toda vez ele fala a mesma coisa. É porque quando a mesma coisa é a mesma coisa na cidade, você não tem como falar de outras coisas. Me diga, vamos falar da Ponta da Praia. Vocês já viram a pista que fizeram na Ponta da Praia, que estão fazendo? Mal passam 2 automóveis paralelos assim. Mal passam. E depois é tudo em zigue-zague. Depois tem um canteiro no meio que o sujeito que estiver distraído, o motoqueiro, ele vai passar por cima daquilo, não andando. Quer dizer, a moto vai bater e ele vai passar sobrevoando a área. O que é que tinha que ser feito ali? O que se fez no Rio de Janeiro. O Flamengo eram prédios, uma pista que passava um carro para cá, um carro para lá, a mureta, quebra-mar e mar. O que é que eles fizeram? Carlos Lacerda fez aquele aterro do Flamengo gigantesco. E entraram para dentro do mar. Entraram para dentro do mar. O que é que fizeram em Copacabana? Alargaram a Avenida Atlântica. Avançaram para o mar. O que é que fizeram em Ipanema? Mesma coisa. Avançaram para o mar. E sabe como é que eles avançaram para o mar? Eu vi, eu sou do tempo, eu vi. Uma draga, uma grande draga, no meio da Baía de Guanabara, uma tubulação que vinha lá fora da Baía, jogando areia, e com água, evidente, mas a água voltava. Eles aterraram toda aquela área, o aterro do Flamengo, foi inteirinho aterrado com areia jogada do mar, por uma draga que bombeava a areia. Então, as areias foram, todas das praias, foram avançando, 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 o mar recuou, isso com uma elevação da orla. Se não quisessem fazer isso, fariam como é o cais. Pouca gente sabe como é que é o cais aqui de Santos. O cais de Santos não era... Como é que ele é? Pega o quadro do Benedito Calixto, era aquela rampa e água. Os Guile vieram, fizeram o cais, e hoje você tem tudo aquilo em pedra, né? E o mar nunca invadiu a parte do cais. Os navios encostam, desencostam. Você pode fazer marquises, saindo daqui, marquises de concreto engastadas dentro da estrutura que existe de chão. As marquises vão, o mar pode vir por baixo, bate e volta, bate e volta. Você faz uma marquise, faz um paredão, como existe em vários países do mundo. Agora, para isso é preciso que haja pessoas que tenham um mínimo de visão, um mínimo de conhecimento,
um mínimo de viagem que não seja para Disney, ou para Orlando, ou para Miami, para ver vitrine, e verificar o que fizeram, como é que fizeram a Barceloneta em Barcelona. Até Miami tem coisas que fizeram boas também, né? É evidente, a Miami fizeram o aterro. Sim. Miami era exatamente um grande mangue, como é o mangue que vai desde a Serra do Mar até a Praia Grande e vai em direção a Mongaguá, etc, para lá, para o litoral sul. O que eles fizeram? Aterraram tudo em Miami. Aqui o que está acontecendo? Estão crescendo 2 imensos favelões. Um saindo da Serra do Mar, ali embaixo da Imigrantes, avançando dia a dia, e outro vindo mais do lado da Pedro Taques, ali daquela rodovia. Daqui a pouco os dois vão se encontrar, vão continuar andando como uma metástase e vão encostar na Praia Grande. Então a área de preservação, que não podia ser mexida, a cada dia está crescendo mais. Para fazer o aeroporto é tudo complicado, né? Não pode fazer nada. Tem guia, índio que é itinerante. Não pode. Aí fica 3 anos para tirar uma guia, porque vai dar muitos empregos. Agora, então, num país em que as pessoas são incompetentes, eu não vou usar outra expressão. Posso colocar várias outras expressões para definir. Mas num país em que as pessoas são incompetentes, como regra, como gestores, como prefeitos, como governadores, como presidente da República, nós temos, a regra é esta. Uma outra cidade desponta, e você fala, mas como é que pode? O prefeito diz assim, entrevista o prefeito lá de uma cidade do interior e fala, não, a gente aplicou o dinheiro corretamente, a gente fez isso, a gente fez aquilo, isto é, fez o certo. Agora, quem não faz nada ou faz o errado, evidentemente que tudo regride. bom, nós vamos para um rápido comercial, você já sabe, pode passar perguntas para o professor Cassione, professor Clemente, pelo 13, para quem é fora da Baixada, 997 11 5545. É muito rápido, já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filetenovamente.com.br.
Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Se o barulho incomoda, imagine a doença. A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas e mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água e mantenha as calhas sempre limpas. Dengue. Vamos ao combate. Estamos de volta à nossa reação hoje, na segunda-feira, 30 de setembro de 2019, com o professor Cassione e o professor Clemente. Muitas participações, a Alcideia. O Cassione não é repetitivo. Nós que pedimos a ele socorro, pois sem nenhuma comentário desse tipo, a cidade fica esquecida. Meu nome? Ela falou, Alcideia, ela falou que você não é repetitivo. Não sou repetitivo? Ela falou que não. Obrigado. Eu não sou repetitivo, mas eu falo sempre a mesma coisa. Então, eu acho que eu sou um pouco repetitivo. Por quê? Porque a cidade é repetitiva. A cidade repete sempre os mesmos erros e as mesmas omissões. Obrigado pela sua referência. O Zé Augusto, o programa está ótimo, discutindo 100 de Santos, coisas importantes da cidade. Eu tenho uma ideia de destruir aquelas casas velhas do centro e construir moradias novas. Assim nós vamos ter gente no centro e ele pode ser revitalizado realmente. O Cassione citou vários lugares, né? E eu me lembrei de alguns que eu fui recente, que já tinha ido outras vezes, mas que é o caso do... Bom, Lisboa já faz muito tempo que mudou, mas o Porto, Santiago, por exemplo, assim, é impressionante. Você vai um ano, passa 2, 3 anos, você vai de novo, já tem mudança para melhor, né? Tem um incremento, estímulo. E já que o setor público não tem dinheiro para investir, porque ele gasta mal, e outra coisa que o Cassione falou mesmo, a gente está falando não é só do município, do estado. O único estado que estava bem na fita aí era o Espírito Santo, né? Todos os demais estados estavam desequilibrados nas suas contas, não fechava a conta. E se a gente pensar então Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, absurdo, né? São estados totalmente quebrados. Todos são quebrados, mas eles estão mais quebrados ainda. Então, ou seja, tem jeito. Mas o setor público, se ele não consegue fazer, ele tem que criar condições para fazer isso aí. E aqui nunca foi criado. 32 anos que praticamente só foi promessas. Até o nome até existiu, né? O Alegra Centro, mas que não aconteceu absolutamente nada. Não acredito ainda que vai acontecer alguma coisa nessa administração, né? E nós teríamos que fazer estudos, como foi citado lá no aterro do Flamengo, Botafogo, aquela região toda. Eu até morei no Rio, né? E me lembro, morei bem lá atrás mesmo. A gente vê que foi uma mudança muito significativa. E agora eu acho que tem que ser feito estudos, e aqui está cheio de universidades, está cheio de gente técnica que poderia, em conjunto com a prefeitura, com parceiros privados, discutirem o centro da cidade, ou discutir a Ponta da Praia, que é o que a gente estava falando aqui agora há pouco, né? Na verdade não houve discussão, a exemplo do que aconteceu lá na Ponta da Praia agora recente, né? Toda essa sinuosidade da pista que o Cassione falou, eu não tenho dúvida que se você distrair, mesmo estando sóbrio, você vai dar uma distraída aí, seja de carro, seja de moto, vai acontecer muitos acidentes naquela região. Sem contar que o trânsito não vai, né, Cassione? O trânsito é uma pista estreitinha, um para lá, um para cá, quase que raspando um no outro.
e você tem um novo centro de convenções, né? Um novo equipamento que vai ser inaugurado. Quer dizer, como é que vai ficar essa ponta da praia, sabendo que poderia ter sido feito isso no centro, um estudo melhor, como fizeram as cidades já citadas aqui, em outros países. Então, realmente, eu não vejo que haja uma mudança, nem uma disposição em ouvir as outras pessoas, em ouvir os parceiros privados, em ouvir as universidades que normalmente têm boas ideias. Não está havendo também um pouco, eu fico meio preocupado, um pouco de patrulhamento? Se eu pegar essas ideias de você aqui, colocar umas ideias aqui, olha, eu acho que o centro... Aí, por exemplo, se eu puser uma ideia, olha, eu não concordo com a lei que proíbe venda de animais, de peixinhos ornamentais em aquários, que nós vamos construir um mercado de peixe para vender peixe morto e tal. Aí eu coloco isso aí no meu Facebook. 50 apoiam, 30 acham que não pode vender peixe mesmo, parabéns, estamos discutindo. Aí chega um cara e fala assim, nem parece um veterinário, não sei o que lá, tal. O cara já vai no pessoal. Então, se eu chegar agora e fizer um texto, novo centro, acho que a prefeitura faz bem de investir no centro, mas teria que investir nisso. Eu dei uma ideia, vai ter 30 comentando, o cara vai, pô, o que você é veterinário, tá falando sobre isso? Cala a boca, tal. Então, às vezes, o cara também, hoje tem um patrulhamento, você não pode ter ideia de nada. A gente tá falando aqui, porque é uma televisão, as pessoas estão no WhatsApp e tal, mas a gente vai falando isso aqui no Facebook, a gente já sei até criticar, o cara não deixa nem você falar, põe, essa ideia sua é um lixo. Não concordo com a sua ideia, por isso. Legal, parabéns pela sua ideia, eu tenho a minha, vamos tentar, bacana, nós estamos discutindo o centro, parece que hoje tem um patrulhamento, né, Cassione? Esse patrulhamento sempre existiu nessa cidade, é uma característica de Santos. Não é à toa que nós já ouvimos sempre as pessoas dizerem que Santos tem o predomínio da turma do não. Só vai para frente alguma coisa nesta cidade se for feita pelo bonzinho, simpático e amiguinhos da panelinha que manda na cidade. Porque tem uma panelinha que manda na cidade em silêncio. Então, para você conseguir agradar, você pode trazer a melhor ideia que for. A melhor. Se o sujeito não for com a sua cara, se você não for simpático, se você não pertencer ao clube dos irmãozinhos amigos, que é a panelinha que manda na cidade, acabou. Não tem jeito. Aqui, quando eu fui candidato a prefeito em 1992, faz a conta, quanto tempo dá? 27. 27 anos. 27 anos. Eu fui candidato a prefeito como protesto contra o nada que se fazia e contra um candidato que vinha de fora, já tinha passado por 9 cidades e estava aqui trabalhando no governo da Thelma de Souza, e ela lançou o candidato a prefeito. Eu dei, naquela altura, a ideia de que era preciso fazer na ponta da praia o avanço. Não tinha nem Barceloneta ainda. Barcelona fez aquilo por causa da Olimpíada, não tinha Barceloneta. E foi em 92 a Olimpíada lá, exatamente, né? Mas não estava pronto, então eu nem sabia que tinha aquilo. Falei, nós temos que avançar. Do mesmo jeito que o emissário submarino, aquela plataforma do emissário, não foi feita como intervenção turística, foi feita para durar o tempo que durasse o lançamento dos tubos de esgoto para 4 quilômetros lá para dentro do mar. Depois aquilo ia ser retirado. Tanto que quando não retiraram, houve uma ação na justiça, o prefeito era um Carvalhinho, para obrigar a prefeitura a retirar a plataforma do emissário, que acabou ficando lá e que hoje todo mundo entende que é uma área de lazer da cidade de Santos. Veja como as coisas acontecem. Aquilo era um monte de entulho que puseram ali para poder apoiar os cabos que saíam ali do orquidário e iam sendo puxados por rebocadores, levados até 4 quilômetros para jogar o esgoto de Santos lá
no alto mar, que não acabou chegando no alto mar, tanto que uma parte volta. Mas eu estou mostrando que a gente queria fazer isso, de avançar na ponta da praia, por fora, quase até a Ilha das Palmas, deixando apenas o canal de navegação. Então você teria na área continental nobre de Santos um espaço incrível que poderia ser aproveitado de todas as maneiras. E para isso você teria que fazer só o que fizeram lá no emissário. Colocar areia, dragar, fazer o quebra-mar em volta, e isso avançaria. Como você tem em vários países da Europa que dão de cara para o Mar do Norte, que é o mais agressivo de todos, não é? É o Mar do Norte, Atlântico Norte e Mar do Norte. Você tem isso. Pois bem, o candidato, o meu adversário, ele dizia assim: o meu adversário é delirante. Então, quando você dá uma ideia que sai daquele feijãozinho com arroz, que é uma ideia que precisa ter ousadia, mas que dá para fazer, eu era chamado de delirante. O meu adversário é delirante. Bom, resultado da história. Quando eu fui candidato, em 2004, e o Clemente foi candidato também, só que nós não éramos adversários nem inimigos. O Clemente deve lembrar, o meu candidato a vice era o Armênio. Claro. E o Armênio já tinha conseguido uma fortuna incalculável com empresários espanhóis e portugueses, os mesmos que fizeram hoje o bairro das Nações, em Lisboa, que aquilo lá era um mangue. Maravilhoso. Aquilo era um mangue. Hoje virou uma Miami, um espetáculo, aquele bairro das Nações, em Lisboa. Então, ele tinha conseguido já os empresários que viriam fazer esse projeto que eu estou dizendo, que era um projeto de avançar até quase a Ilha das Palmas, de tal maneira que só teria o canal de navegação para os navios entrarem e saírem do estuário. Pois bem, perdemos a eleição, não é? Para o Papa, e o Papa fez grandes e monumentais ciclovias na cidade de Santos. Então a diferença está em que tinha o Armênio. Por que eu fui buscar o Armênio? Fiz o Armênio entrar na política, que ele nunca quis saber disso. Porque o Armênio sozinho realizava. Porque quase tudo que tem aqui na cidade de Santos, de 20, 30 anos para cá, foi o Armênio que fez. Então você imagina o Armênio trazendo esse pessoal de fora com a grana que eles tinham, o que poderia acontecer. Ah, mas ele ia ganhar com isso? Eu não quero saber se alguém vai ganhar na iniciativa público-privada. Todo mundo vai ganhar, né? A cidade vai ter geração de empregos. Todo mundo ganha. O turismo vai aumentar, todo mundo ganha. Desde o pipoqueiro, todo mundo vai ganhar. Né? Agora, nós temos a vocação, em pleno 2019, de querer embarcar no Titanic, já sabendo o que aconteceu com o Titanic. Não, vamos embarcar no Titanic, deve ser uma delícia. Delirante. Viver aquela experiência. Vai ser delirante, cara. Vai ser delirante. Depois a Celine Dion canta uma música bonita, né? Depois o filme vai ser um filme romântico, o DiCaprio com aquela moça, com aquela joia, que cai depois a mulher joga no mar, e aí pronto. O Titanic é romântico, o desastre do Titanic. Nós temos a vocação de embarcar no Titanic. E, infelizmente, quando eu digo nós, uma parte da cidade. Porque se a gente parar para pensar, é inconcebível qual é a cidade do Brasil, quais são as cidades do Brasil que tem a quantidade de palafitas que são construções pré-históricas. Nós somos recordistas. Tem alguma coisa no Recife, tem no Amazonas, mas o Amazonas é porque é em cima do rio, não é?
pelo menos não é em água parada, porque todos os dejetos das palafitas vão para onde? Para lugar nenhum. Então, ninguém, anos e anos e anos e anos. Quando eu fui deputado federal, eu tinha perdido a tal eleição por um candidato que me chamava de delirante. Eu ainda levei ele a Brasília e o Serra entregou para ele 5 milhões de dólares. Porque não me interessa se ele ganhou a eleição, eu quero trabalhar para a minha cidade. Fui lá, 5 milhões de dólares. Foi dado para começar a urbanizar os diques. Primeira etapa, 60 casas foram construídas na Vila Gilda. Com 5 milhões de dólares, dava para fazer no mínimo 61 casas, para ser irônico. Então isto é aqui. Pergunta para o Mourão, não precisa ir longe, pergunta para o Mourão como é que ele fez para mudar a Praia Grande. É só perguntar aqui para o nosso vizinho. As hidrovias que eu queria fazer, ligando o cais do Porto de Santos até a Praia Grande, porque você tem os rios ali, o Rio Branco, você tinha condição de fazer tudo, hidrovia, como em qualquer lugar do mundo. O Porto de Roterdã, que é o maior porto da Europa, avançou para dentro do Mar do Norte. Muito. 30 quilômetros. Eu estive lá e vi. 30 quilômetros. Sabe o que é isso? Quase 3 vezes, um pouco menos, de 3 vezes a distância entre Santos, Cubatão, 12. Cubatão, Santos, 24. E meia. E mais 6. 2 vezes e meia a distância Santos e Cubatão. Eles avançaram para o Mar do Norte. O Porto de Roterdã. Que é um mar bravo também, né? Hã? Mais difícil do que o nosso aqui. Muito mais. Então, não adianta. O problema é, daqui a pouco teremos eleições no ano que vem. Zé das Couves, Joãozinho, Brincalhão, Huguinho. Vamos brincar de prefeito. Vamos brincar de prefeito. É que eu sempre falo aqui. Isso é culpa de quem? De quem os elege. Doutor Cassiane Clemente nos representa, concordamos com as suas considerações. É a Piedade e o Ângelo mandando um abraço para vocês. Um abraço. Alexandre Vacante, parabéns pelo programa. Marcelo Coelho, parabéns, está falando aqui da eleição desses domingo para o Conselho Tutelar. Uriel Vilas Boas, em relação ao centro, Clemente, o empresariado lá não está muito desinteressado? Será que o empresariado Não, o empresariado ficou, de fato ficou desinteressado exatamente pelo motivo que nós já falamos aqui. O Cassione é o exemplo típico, quer dizer que logo de início foi para lá, né? Foi o Malaíno, o Cassione. O Cassione Fora os que ficaram lá, que o Cassione falou, né? O Cruzeiro, teve muita gente que ficou, né? Outras empresas portuárias que foram ali para o centro, botaram a sua sede ali e tudo. Mas se você não tem estímulo, você não fica. Não tem estímulo. É inseguro. O Cassione acabou de ser assaltado, né, 2 semanas atrás. E o Zé Augusto que falou que tem que destruir aquelas casas velhas que não são nada históricas e fazer habitação para que povoe o centro. É uma ideia? Mas aí você pega os craqueiros que está lá, como é que você vai ficar no centro? Não dá, não tem estímulo. O Cassione citou um lugar que eu tive recente, que é o bairro das Nações, em Lisboa. Cara, é só copiar. No fundo, é copiar. É copiar. Você vê o que tem de bom, né? Eu não acho que... O Cassione falou assim, se não tem técnico aqui para resolver, que traga de fora. É muito mais barato que fazer projeto errado. Sim, né? Mas você pega a ideia fora, traz para cá. Veja, quem que é capaz de fazer isso aqui, né? E vamos fazer, porque esse bairro das Nações é uma coisa fantástica. Fantástica. Né? E é muito longo. Quer dizer, eles adentraram mar adentro, ainda tem um teleférico de ponta a ponta, né? como coisa turística, e centenas de restaurantes, museus e tudo. Quer dizer,
todo mundo ganha, ele fala, não, mas quem investiu ganha dinheiro, mas escuta. Mas você, emprego, pô. Você gerou muito emprego, gerou cultura, porque está cheio de museu ali. Turismo, para lá e para cá, lazer, que não é só você ir para o restaurante, a gastronomia em si, né? Eu acabei de citar o teleférico, você tem uma visão fantástica daquele... Puta, eu não sei nem quantos quilômetros que tem ali, mas é muito grande o negócio. Melhorou. E aquilo era mangue. Era mangue. E o acesso para lá, quer dizer, hoje você tem tanto o privado quanto você tem o público. Exatamente. Então, nossa, você gera receita. Você imagina o que tem de gente pagando imposto ali, né? Então, eu não vejo como você sair de uma dificuldade não utilizando ideia, ou copiando ideias, ou não utilizando o setor privado para ajudar nisso aí. O setor público não tem dinheiro, estão quebrados, atrasa até pagamento de salário, atrasa 13º salário, não vai ter dinheiro para construir. Então vamos copiar esse negócio todo aí, né? Outra coisa que o Cassiano citou aí muito bem, as palafitas, que o Cassiano conhece muito bem e que eu conheci em 2004, andando em todos os bairros, é um negócio impressionante. Existe uma coisa, Cassiano, que eu vivi isso, e está aqui pertinho, né, da gente, aquelas palafitas que não tinha banheiro, eles faziam um furo na tábua. Sim, é isso da base, né? E todas as necessidades fisiológicas feitas ali. Então você vê, quer dizer, uma contaminação de toda aquela água, porque você imagina quantas palafitas tem, você contaminando aquilo que, como você próprio disse ali, você poderia até fazer como turismo. Se você limpa tudo aquilo lá, você colocar barcos para fazer turismo, para tudo. Então, eu acho que, na verdade, está faltando ideias, pessoas realmente com compromisso e pessoas que saibam fazer gestão. Cassione, é isso mesmo? É claro que é. Eu só queria dar uma palavrinha sobre a história do Janot, que disse que ia matar o Gilmar Mendes e depois ia se suicidar. Tem muita gente que diz assim, pô, mas por que ele não fez isso? O brasileiro já leva para esse lado. Pô, ele podia ter entrado lá e matado o Gilmar Mendes mesmo, que tem uma porção de gente que não gosta do Gilmar Mendes. Claro que o que está por trás disso não é a piada. O que está por trás disso é que um ex-procurador-geral da República, que ficou lá um período de tempo de 2 anos ou mais, vem a público para dizer que ele pegou uma arma e entrou para matar um ministro e depois ia se suicidar. Isto prova que este sujeito não tem condição nenhuma de ser nem procurador avulso, individual. E eu sempre dizia, esse camarada é louco. O Janot, eu disse aqui em vários programas, ele é louco. Está cheio de louco, aliás. No Supremo, então, se fizer ali um exame psiquiátrico coletivo, eu não sei se escapa alguém. Agora, ele fala isso, e esse sujeito tinha a fama de ser o grande moralizador geral da República. Você entendeu como são escolhidas as pessoas no Brasil? Esse é o verdadeiro Janot. Ele não é agora o Janot que ia matar o Gilmar Mendes e depois ia se suicidar. Ele era isso sempre. Esse é ele. O enrustido apareceu. Não é? Então ele podia ter feito a segunda parte antes de ser Procurador-Geral da República. A segunda, se suicidar. Nós teríamos escapado de ter ficado na mão de um camarada desses. E como ele, estou dando um exemplo, tem muita gente no Poder Judiciário, no Ministério Público, que são os tais
moralizadores da pátria, e no fundo a gente vai ver, mais cedo ou mais tarde, aparecerem os perfis iluminados, visíveis, de cada um desses malucos, porque a gente vive entre o maluco e o incompetente, entre o burro e o sujeito que é desonesto, nos cargos que andam por aí, com as raras exceções. O Gustavo, boa tarde. Eu admiro intensamente o Clemente Cassione, espero um dia conhecê-los. Destaco ainda que em 85 estudei com um dos filhos do Cassione, o Juliano, que me conhece até hoje quando me encontra. Estava na segunda série do extinto Colégio Oswaldo Cruz. Isso. Tenho a certeza que Cassione seria o nosso Mourão se fosse prefeito. O Lima, da Regional dos Morros, parabéns, Clemente. Também queria mandar um abraço para o Coutinho, que jogou no Santos, né, que já não está mais aqui. Ele está mandando um abraço para o Coutinho. Forte abraço a todos que... A todos nós. De todos nós. Tinha o projeto do centro turístico de 1 ao 7. Seria bom o começo do centro. O Haroldo da Rua Tamandaré. O Batalha está mandando um abraço para vocês também. A Cris da Benê está também mandando um abraço, falando sobre patrulhamento. O Marcelo Coelho. A Maria Piedade elogiando vocês dois. A Lucélia também mandando um abraço para vocês. A Luciane de São Vicente. A Hélida. E o Mário Sérgio falando que essas viagens que as pessoas fazem, o Cassione está certo. Viajam, passeio, mas dobra nenhuma foi feita em função dessas viagens, né? A Renata mandando um abraço para todos. O Marinho, né? Nós temos que encerrar. Queria agradecer o Cassione. Vamos bater palma para esses nossos telespectadores. Vamos bater palma. Bom, reprise às 23 horas, 1 hora da manhã. Uma excelente... Obrigado, Cassione. Obrigado, Clemente. Uma excelente segunda-feira a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus.